Se eu perguntasse essa noite a cada um de vós se você o ama, certamente eu e você iríamos dizer que é claro que nós o amamos. O Senhor perguntou a Pedro, e não foi uma só vez. E o Pedro disse: eu te amo. Tu sabes que eu te amo. É claro que eu te amo. Além do Senhor querer ouvir da nossa boca, do nosso coração, que nós o amamos, é de fato no meio das circunstâncias que nós provamos nosso amor a Ele. Com a nossa atitude, com as nossas palavras, com a nossa firmeza. Temos aprendido, querido, que a firmeza e a coragem não é a ausência de medo, porque vai ter momento delicado na nossa vida. Certamente eu e você viveremos dias difíceis, mas há uma diferença daquele que ama o Senhor, que confia no Senhor, que sabe que de fato Ele é grande. Esses passam a ter o DNA do Cristo. O que você disse, pastor? O DNA dele. O que Ele faria, eu também passo a fazer. Aliás, querido, o processo do Espírito Santo é te tornar cada vez mais semelhante a Ele. Você está cada vez mais parecido com Ele. E é num texto, querido, que já é a palavra desta noite, que eu quero levar você em João capítulo 18. Antes de você se assentar, João capítulo 18. Eu quero te levar a um texto, querido, onde toda circunstância que estava sendo armada poderia até levar Jesus a fugir, a ir para outro lugar, mas pela recompensa. Pelo quê? Pela recompensa. Ele não desistiu. Aliás, querido, porque ele sabia de todas as coisas, e ele sabia bem o que viria depois de ser morto e crucificado. Pela recompensa ele não desistiu e amou até o fim. Assim como ele, nós devemos continuar, não abandonar, não desistir, sabedores de que Ele me ama e eu o amo também. Eu quero compartilhar esse texto com você de João, Evangelho de João no capítulo 18. Estamos juntos? Do verso 1 até o 9 diz assim a palavra do nosso Deus: tendo Jesus dito isso, e o que ele disse, no capítulo 17, querido, você encontra a oração de Jesus no Getsêmani, e você vai ver que ele fala o tempo todo, eu chamei de recompensa, mas é claro que ele falou de você e de mim. Você é a recompensa do penoso trabalho. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto. Havia o quê? Um jardim, o jardim do Getsêmani, um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte, os oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, ele foi para aquele lugar. Eles pegaram lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, o que Jesus sabia? O que Jesus sabia? Que sobre ele haviam de vir. Adiantou-se e disse, Jesus foi ao encontro deles. E Jesus vai perguntar: quem buscais? Quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Percebe, querido, que o homem nas trevas
O homem sem fé, o homem ímpio, ele não consegue identificar Jesus. Ele não consegue ver Jesus. Sabendo, pois, todas essas coisas, ele adiantou-se e disse: a quem vocês buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe, pois, Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, eles recuaram, querido, e eles caíram por terra. A Bíblia diz, querido, que os demônios fogem, que o inimigo foge, que toda a terra reconhece que Ele é Rei e Senhor. Ele é poderoso, querido. Diga para o teu irmão: nosso Jesus é poderoso. Tornou-se, pois, a perguntar: a quem vocês buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus então respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Olha o sentimento de zelo e proteção, querido. Se vocês estão me buscando, eu estou aqui. Mas eles, os meus filhos, os meus discípulos, eles vocês vão deixar ir. E no verso de número 9 eu termino dizendo: para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Dos que o Senhor me entregou, daqueles que são meu, estes de nenhum modo eu entrego ao mundo. Essa palavra tem a ver conosco. Dos que são meus, disse Jesus. Aliás, quantos aqui são dele? Dos que são meu, nenhum deles eu entrego a Satanás, eu entrego às prisões, eu entrego ao mundo. Nenhum deles. Dessa palavra bendita, eu quero orar nesse momento. Querido Deus, amado Senhor, o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande. Eu ficaria uma noite toda dizendo quão grande, quão grande, quão grande, quão grande. Assim como o céu está dizendo: santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ah, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O céu reconhece a tua grandeza e nós também reconhecemos. Reconhecemos também o teu amor, a tua proteção, o teu zelo para com os seus. No meio da adversidade, o Senhor não olha para si, mas olha para cada um de nós. No meio dessa luta, no meio de tudo que as trevas estavam arquitetando para te prender, para tirar a tua vida, o que o Senhor pediu não foi: não toque em mim, mas não toque neles. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não pediu: não toque em mim, mas o Senhor disse: não toque neles. Fale conosco, Espírito Santo. Todo que crê, diga amém. Você pode se assentar. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, igreja bendita. Vou pedir ao Cris que me ajude. Próximo final de semana é Santa Ceia. Nós temos por hábito trazer o alimento. Vai passar por você rapidamente. Não se constranja. Você não é obrigado a trazer, mas se pegar, o traga, cumprindo a sua palavra. Era uma ocasião, querido, onde Jerusalém estava cheia. Era uma época de festa em Jerusalém. Nesse momento do texto em que nós estamos lendo. Exatamente nesse momento estava acontecendo a festa, a Páscoa dos judeus. Essa festa, ela é uma das mais reconhecidas
ainda nos dias de hoje, onde o judeu, ele lembra, querido, de como o Senhor o livrou, ou livrou os seus antepassados do cativeiro do Egito, quando eles passaram de uma forma gloriosa pelo Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abre, e eles, naquela passagem, há uma representação muito significativa para eles e para nós. O tempo da escravidão estava ficando para trás, e o tempo de uma nova vida, de uma nova história estava diante deles. É a história que nós temos também. Adiante, o Jordão, quando ele se abre, ele vai fazer menção da mesma passagem, de uma vida, querido, de deserto para uma vida abundante, porque a promessa do Senhor, ela sempre se cumpre. Assim como eles, nós também, querido, num determinado momento, ao encontrar a cruz, ou melhor, quando a cruz nos encontrou, porque foi Ele quem nos encontrou, a velha vida ficou para trás, e uma nova vida começou. Eu nasci novamente. Você também? Se você se lembra do dia, querido, talvez você possa registrar a data de 2 nascimentos. O nascimento natural e o nascimento de um homem, de uma mulher que vai morar eternamente no céu. Jerusalém estava cheia. E dentro dessa festa, nesse momento, algo estava sendo arquitetado, querido, às escondidas, como ainda se fazem nos dias de hoje. Nas caladas da noite, nas reuniões entre governo e religião. Porque os sacerdotes, aqueles que faziam parte, querido, do credo religioso da época, não suportavam as palavras de Jesus, que vinha para confrontar. O fato é, querido, que eles se ajuntaram, governo, Estado, religião, e eles tentavam de alguma forma prender Jesus, o Nazareno. Jerusalém, querido, se preparou para isso, porque eles sabiam, ele é um judeu, e ele deve estar na festa. Todo judeu vai subir, ele deve subir também. No plano que eles tinham de prender Jesus, eles também traçaram, querido, um plano de tentar encontrar no meio deles alguém que pudesse trair o Cristo. E eles encontraram o Judas. Essa passagem vai dizer bem a respeito do momento em que eles se reúnem e o Judas está no meio, perguntando: onde será que ele está? O Jesus, o Nazareno. Embora muitos dissessem a ele: não vá, não suba, há uma grande perseguição, todos estão tentando tirar a tua vida, prender você. Ele não deixou de subir, ele não deixou de ir. Talvez você diga: pastor, mas ele não sentiu angústia? É claro que sentiu. Nós temos aprendido nas quintas-feiras, na nova campanha, que coragem não é a ausência de medo, de angústia, onde o corpo às vezes até treme ao enfrentar uma determinada situação, onde todos nós, querido, somos combatidos por aquilo que está à nossa volta. Mas coragem é não desistir. Eu vou enfrentar, porque eu vou vencer. Você vai enfrentar e você vai vencer, igreja. Diga para o teu irmão: coragem, meu irmão, você vai enfrentar e você vai vencer. Ele também se angustiou, mas ele não desistiu. Pastor, ele não disse ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Disse, mas em seguida ele disse: mas se for a tua vontade, eu vou até o fim. Ele não parou, não era um ponto final, mas ele era homem como eu e como você. E todo aquele cerco, querido, também angustiava o nosso Jesus. Na reunião em que se fazia entre sacerdotes, soldados e Judas, perguntaram: onde é que ele pode estar? E ele disse: olha, ele sempre está indo no horto, num jardim. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes em Jerusalém,
E a minha visão, ela mudou muito com relação a muitas coisas, geograficamente falando. Porque quando nós falamos de casa de Davi, está logo ao lado do lugar onde era o templo. Quando nós falamos de Vale de Cedron, está logo abaixo, descendo a montanha. Quando nós falamos de Jardim do Sepulcro, está um pouco acima, à esquerda, subindo. Quando nós falamos do Jardim do Horto, do Jardim do Getsêmani, está um pouco à direita, subindo a montanha. Está tudo muito próximo. A Bíblia diz que ele desceu, ele saiu de Jerusalém, ele desce o Vale de Cedron, e ele sobe um pouco, ele entra num lugar onde ele sempre ia buscar a presença do Senhor. Era ali, querido, que ele iria alimentar a sua fé. Era ali que, como eu e como você, ele ia num lugar secreto. Porque ele mesmo disse, a minha comida não é natural, não é do mundo. A minha comida é o Pai que me dá. E lá ele ia se alimentar. Todas as vezes ele ia para aquele lugar. Na noite derradeira não foi diferente. Na grande perseguição não foi diferente. No dia da traição não foi diferente. Nada mudou. Ele estava indo para o mesmo lugar secreto falar com o Pai. Isso é um ensinamento para nós. No dia da adversidade, querido, só não abandona o colo do Pai. No dia da adversidade, só não abandona o colo do Pai. O lugar onde Deus fala com você, o secreto, o lugar da intimidade, é lá que você vai encontrar força, é lá, querido, que você vai sair com ânimo dobrado, é lá que você vai fazer o que você disse no louvor. Eu vou cantar aleluia, diante do diabo, diante da situação, diante das trevas. Como é que nós conseguimos fazer diante de um laudo, pastor, diante de uma perca, diante de uma morte, diante de uma coisa que nós não sabemos explicar? Colo dele, porque eu também não saberia te explicar, mas ele o sabe. A mim e a você cabe nos render. Ele não deixou de buscar o Pai. Judas está dizendo, é bem provável que ele esteja lá. Ele sempre vai para lá, e ele estava lá. Então eles se ajuntaram, pegaram suas lanternas, suas lamparinas, e eles estão agora, querido, indo juntos ao horto, procurar Jesus. Mas eles não sabiam, na escuridão, como identificar talvez Jesus, porque os que estavam em volta dele, eram muito parecidos com ele. Olha, querido, você vai andando com Jesus, você vai ficando igual a ele. Aí diga para o teu irmão, irmão, você vai andando com Jesus, você vai se parecendo com Ele, você vai ficando parecido com o Cristo. Você sabe que até a tua maneira de falar vai mudando, né, querido? O crentez passa a fazer parte. Nós começamos a dar um glória a Deus no meio do trabalho, não é? Não tem um linguajar diferente que começa a tomar conta de nós? E o mundo às vezes olha para aquilo que para nós é natural, e você fala, glória a Deus, e eles olham e falam, mas o que você está falando? Glória a Deus. Jesus é tudo. Quando nós damos paz do Senhor na frente do ímpio, o ímpio olha, mas o que eles estão falando? E para nós é tão normal. A maneira de vestir muda, a maneira de falar muda, a maneira de pensar muda. Tudo vai mudando, querido, porque o Espírito Santo está me tornando semelhante a Jesus. A Bíblia diz isso, que o trabalho do Espírito Santo é usar a figura de Jesus como sendo o meu mestre, o meu Senhor, o meu mentor. Nós vamos nos tornar cada vez mais parecido com eles. Quando os soldados chegaram, o Judas já havia combinado, querido, entre eles. Em outros evangelhos há o relato de Judas dizendo, olha, eu vou chegar, e como eles são parecidos, eu vou beijar a face para identificar quem é Jesus. Ai, pastor, mas como é que Jesus deixa? Jesus não sabia. Nós acabamos de ler que Jesus sabia de tudo. Por que ele deixou? Por causa da recompensa. Por que ele permitiu? Por que ele não fugiu? Por que ele não desistiu e foi para outro lugar, pastor? Por causa da recompensa.
Ai, glória a Deus, meu irmão. Minha oração é que todos entendam quem é a recompensa. Foi por causa da recompensa que ele não desistiu e ele enfrentou, querido, o que tinha que enfrentar até o fim. Quando aqueles homens chegavam, aqueles soldados, aqueles religiosos, aqueles fariseus, quando Judas chegou, querido, a Bíblia diz que Jesus se adiantou e ele foi até eles. Mas o homem na escuridão, querido, ele não enxerga Cristo. Quando Jesus chegou e perguntou: a quem vocês estão procurando? A quem procurais? Eles disseram: Jesus o Nazareno. E Jesus estava na frente deles. Jesus vai dizer: eu sou Jesus o Nazareno. A quem vocês procuram? Eu sou. E a Bíblia diz, querido, que os inimigos tremeram e caíram ao chão. Ai, Jesus é poderoso. Jesus é com você, querido. E ainda que uma casta de demônios se levanta, ainda que Satanás venha contra você, Jesus estando em você, o diabo vai ter que cair, ele vai tremer, o mundo todo vai se curvar diante do teu Senhor. Jesus é poderoso, querido. Jesus é poderoso. Aleluia. Pastor, há um cerco sobre a nossa vida também? Claro que há. Se ele não pode tocar no Filho que está à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, se o ambiente do céu, Satanás não pode entrar, em quem ele vai querer tocar? Nos filhos de Deus aqui na terra. Por isso que você é odiado. É por isso que você é odiado. É por isso que Satanás já declarou: eu odeio aquele pastor. Ele está falando de mim, eu também odeio ele. Ele odeia, diz seu nome? Ele odeia você. Ai, glória a Deus, você também odeia ele. Nós não temos nada em comum. E quando tiver os dois no mesmo lugar, um não tem que sair? Tem que sair. E a Bíblia diz quem é que tem que sair. Quando o mais valente chega, o valente sai. Ai, eu vou dizer de novo, querido, até que se creia. Quando o mais valente chega. Onde está o mais valente morando hoje? Diga em mim. Diga para o teu irmão: o mais valente mora em você. Na figura de quem? Na figura do Espírito Santo. Aqui na terra, o mais valente veio morar em mim. Se você esteve aqui quinta-feira, você entendeu que nem o corpo é teu mais. Ele comprou, querido, corpo, alma e espírito. Tudo pertence a ele. Mas ele deu legalidade a você, a usar teu corpo. De que forma? Tudo que você quiser usar, tudo é lícito, embora nem tudo convenha. Mas o corpo que é dele, ele emprestou para você. Por isso que eu tenho que zelar do meu corpo. E a mente, ele deixou você instruído para escolher. E o Espírito é de Deus. Este foi trocado de fato. Estes, querido, vão morar com ele. Mas enquanto não vai morar, ele tem esse direito de escolha. Esse direito, querido, de escolher em que parte vai ficar, o que vai enfrentar, o que vai desistir, porque a nossa vida é feita de escolha todos os dias. Mas ele não vai desistir. E ele vai enfrentar até o fim. Se o Espírito está em você, e se ele mora em você, onde você chegar, querido, acontece o mesmo que aconteceu quando eles foram procurar Jesus. Eles reconhecem. As trevas sabem quem você é. O céu sabe quem você é. Os demônios sabem quem você é. Até mesmo os homens na terra sabem quem você é. Quando chegaram até Jesus, eles se curvaram. E a Bíblia diz, querido, que Jesus vai dizer novamente: a quem vocês procuram? Vocês não procuram Jesus o Nazareno? Eu sou. E Jesus vai dizer algo, querido, poderoso, que é de fato a palavra desta noite. É como se ele dissesse: a mim vocês podem prender, eu sei o que me aguarda. Aliás, nasci para morrer,
Nasci para morrer, mas neles não toquem. Nos meus filhos não toquem. Olha o zelo de Deus, querido. Em que situação Ele está dizendo isso? Porque foi para esse lugar, pastores, que Deus me levou. Ele estava enfrentando, querido, talvez o pior momento da vida dele. Ele estava prestes a ser pregado. Ele estava prestes a ser preso, sentenciado e morto. Ele sabia, querido, que a condenação viria, que não iriam soltar Jesus e iriam dizer: prenda Barrabás. Mas eles disseram o contrário, mesmo muitos daqueles que receberam ele em Jerusalém. Quando o governo, para agradar a multidão, que é assim que eles fazem, disseram: a quem nós soltamos no meio dessa festa para ganhar o povo, Barrabás ou Cristo? Eles disseram: soltem o ladrão, matem o inocente. Foi isso que o povo gritou: matem o ladrão, porque Barrabás era ladrão. Soltem o ladrão, matem o inocente. Jesus sabia que ele seria sentenciado e morto, mas ele sabia também, queridos, que sem ele, aqueles discípulos nada poderiam fazer. A angústia de Jesus maior, ou talvez a maior angústia depois da morte que ele iria enfrentar, era deixar os seus. Tanto é verdade que ele diz: não toque neles, porque nenhum daqueles que o Senhor me entregou eu deixarei de proteger. Eu não vou perder nenhum deles. Eu não vou perder nenhum deles. O texto, querido, que nós começamos, no capítulo 18, ele diz assim: tendo dito isto, o que foi que ele disse? Eu fui até o capítulo 17, eu comecei a ler, querido, e o capítulo 17, ele vai falar todo da oração de Jesus, enquanto ele estava no horto, enquanto ele estava no Getsêmani. E ali, mais uma vez, você vai encontrar, querido, assim como no momento da prisão, no momento em que os soldados vêm, no momento em que Judas vai beijar sua face, vai entregar, no momento da traição, no momento de tamanha angústia, ainda assim, ali ele não abandona o amor e ele protege os seus. E na oração, o que ele dizia? Pai, me protege, Pai, me abençoa. Ele orou muito mais por mim e por você. Na verdade, a oração de Jesus, toda ela é intercessória. É uma oração de intercessão. Vou dizer novamente, a oração de Jesus, quase na totalidade, depois de dizer da grandeza de Deus, depois de falar, querido, de como a sua alma estava diante daquilo que viria, ele falou quase o tempo todo de mim e de você. Alguns versículos Deus me colocou, querido, como versículos que saltaram aos olhos para falar com você, mas eu diria a você para ler todo o texto, porque ele é precioso. No capítulo 17, no verso de número 9, ele vai dizer: eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque esses são teus. Jesus deixa claro, há uma grande diferença entre ser filho e entre ser criatura, entre ser ímpio e entre ser justo. Aliás, os que são dele estão aqui, querido. Para estes ele está dizendo: Pai, eu rogo por eles, não rogo, não intercedo pelo mundo, mas por todos aqueles que me deste, por esses eu oro. Se num momento de angústia, querido, ele está intercedendo por nós, fique pensando a destra de Deus Pai o Todo-Poderoso, que ele não está fazendo agora. Ele não tira os olhos de você. Querido, Jesus não tira os olhos de você. Jesus está intercedendo ao Pai a todo momento por você. Jesus, querido, ele não mudou o seu plano, o seu desejo com relação a mim e a você. O
plano dele, a vontade perfeita dele é que tudo te vá bem. Você crê nisso, querido? Isso, querido, alegra meu coração quando eu penso, Jesus, o que ele pensa a meu respeito é que tudo me vá bem. Quando ele me olha, quando ele me percebe dormindo acordado, ele está dando ordem para que tudo me vá bem. Eu intercedo por todos aqueles que são meus. Pelo mundo? Não, pelo mundo não. Tem pessoas que dizem, ai, mas se ele é Deus, por que a catástrofe acontece? Por que tanta gente morre? Por que a tsunami invade, encobre tudo? Porque ele intercede pelo que são seus. Ai, pastor, mas isso é uma coisa dura. É, querido, mas é a escolha do homem. Se você, querido, olhar o que a humanidade está vivendo, você vai ver, querido, que a escolha é uma escolha de distanciamento de Deus. E ele dá ordem para tsunami invadir? Não, porque ele é um Deus de amor. Mas a proteção deixa de existir. E sem proteção, o inimigo traz o que ele veio trazer: roubo, morte, destruição. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do distanciamento do homem. Sempre foi dessa maneira. Aqueles que são meus, eu intercedo ao Pai. Eu dou ordem aos anjos para que guarde, para que proteja, para que abençoe. Os que são meus, assim como ele fez no dia que ele estava sendo entregue aqui na terra, ele continua fazendo a mesma coisa. Você é muito amado. Ai, querido, eu vou dizer de novo, você é muito amado. Diga para o teu irmão, você é muito amado, querido. Aleluia. Sabe aquele filho que às vezes você está no meio de uma casa de muitos irmãos? Eu não sei se você é uma casa de muitos irmãos, mas eu sou uma casa de 7. E eu vi muitas vezes meus irmãos falar para minha mãe ou para o meu pai, ah, mas ele é o protegido. Sabe, não é? Às vezes naquela briga, naquela intriguinha lá de irmãos, sempre um se levantava e a mãe sempre protege ele. Tinha isso na sua casa também? E se eu disser para você, querido, que você é o protegido do Pai? O Pai protege você. E as trevas estão dizendo, protege, olha lá, ele é protegido. E é mesmo. Diga para o teu irmão, você é protegido pelo Pai, querido. Aleluia. Diga para o teu irmão, você é o queridinho do Pai, querido, em nome de Jesus. Amém, querido? Aí, pastor, mas que termo é esse? Querido, é a forma com que eu vejo Deus. Eu sou querido por Ele. Ele é o meu papai e eu sou o queridinho dele. Mas você também é. Eu não disse que eu sou o predileto, como muitas pessoas dizem, ah, ele é brasileiro, tem o predileto. Não, ele é Deus de todas as nações. Mas quando eu olho para mim e na minha individualidade com Ele, aí eu sou muito querido. E você também. Ele mesmo está dizendo, eu intercedo não pelo mundo. Por todos, não é por todos. Deus é justo, viu, querido? Eu intercedo pelos meus, pelos que me amam, e aqueles que me amam ouvem as minhas palavras e as praticam. Esses me amam. Os que me amam de fato, eles ouvem as minhas palavras e as praticam. Esses eu intercedo a todo momento. No verso 12, ele vai dizer outra revelação, querido, no meio da oração que ele está fazendo no Getsemane. Estando eu com eles no mundo, eu guardava-os. Estando eu com eles, o que ele fazia? Eu os guardava em teu nome. Porque no nome de Deus Pai? Porque ele era homem também, querido. Ele rogava ao Pai e dizia, Pai, protege eles, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura estivesse se cumprido. Você vai encontrar, querido, nos evangelhos muitas vezes Jesus relatando, Pai, protege eles, Pai, eles são como ovelhas sem pastor, se deixar sozinho eles se perdem,
Se deixar sozinho, eles falam besteira. Se deixar sozinho, eles dizem que estão preparados, mas no dia da luta eles perdem. Pai, guarde eles. Eu andei com eles e eu sei como eles são. E olha, querido, nenhum deles mudaram. Os discípulos de Jesus continuam os mesmos. Sem Ele nada eles podem fazer. Não é assim, querido? Essa igreja, sem Jesus nada pode fazer. Mas o contrário também é verdade. Com Ele, tudo nós podemos fazer. Querido, sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas com Ele, repita, tudo podemos fazer. Diga, com Jesus, tudo eu posso fazer. Diga para o teu irmão, com Jesus, meu irmão, você pode sonhar, você pode acreditar, porque tudo você pode fazer. Sem Ele, nada posso fazer, mas com Ele, tudo. Tudo é o que, pastor? Tudo é tudo. Posso sonhar nele? Pode e deve. Para a tua fé aumentar, querido. Para saber que Deus é Deus. Não tem nada, no meio do louvor eu dizia, não tem nada que eu olhe para dizer que Deus não está. Tudo Ele está. Por isso que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu olho para a minha saúde, quão grande é o meu Deus. Eu olho para a minha casa, quão grande é o meu Deus. Eu olho para o trabalho, quão grande é o meu Deus. Eu olho para o sono, quão grande é o meu Deus. Eu olho para o dia que eu acordo, quão grande é o meu Deus. Eu olho pelo ar que eu estou respirando, quão grande é o meu Deus. Eu estou vendo você, quão grande é o meu Deus. Nós estamos reunidos como igreja, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Ele roga por todos? Não. Pelos que são dele. No verso de número 13, ele vai falar de uma alegria que ele deixou para mim e para você. Ai, pastor, para que dia? Ai, você vai ver. Mas agora vou para ti. Ele já está falando, querido, na oração. Antes de ser morto e crucificado, ele já está ciente do que está por vir. Ele sabia de tudo. Ele vai orar dizendo, eu estou indo para ti. E digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria em si mesmos. E a minha alegria é completa. Querido, olha o que ele ora. Pai, eu estou indo para junto de ti. Eu estou dizendo isso aqui no mundo, é uma oração que eu estou fazendo. Eu estou dizendo isso para que eles tenham alegria em si mesmo. Eu estando aí, eles vão ter alegria na terra. Que tipo de alegria? Completa. Você sabe o que o mundo ensina, querido? Que não dá para ser feliz em todas as coisas. O inimigo continua fazendo troca com as pessoas e às vezes as pessoas aceitam. Elas fazem aliança com Satanás, entregando áreas da sua vida. E a Bíblia diz, querido, que a maldição sem causa ou sem puleiro, ela não desce. A maldição sem causa, sem um lugar de legalidade na nossa vida, ela não desce. É por isso que às vezes nós ensinamos, querido, nós temos orado e muitos casamentos têm acontecido, porque existem muitos casais que chegam amaziados e nós ensinamos, olha, é uma legalidade para a maldição. Vamos fechar essa brecha, vamos derrubar esse puleiro, vamos quebrar esse lugar onde a maldição está vindo pousar. E quando eles se casam no mundo espiritual, é a mesma coisa que eles tivessem derrubado o altar que a maldição costumava pousar. Eles tomam uma atitude diferente na vida deles. Aquilo que era legalidade deixa de existir. Porque muitos estão negociando áreas da sua vida. Muitos, queridos, estão trocando a bênção completa pelo pão bolorento de Satanás. Há religiões que dizem que Satanás comanda o dinheiro e Deus comanda as outras coisas. É por isso que Jesus vai dizer que não dá para servir a dois senhores.
Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, ao dinheiro. A referência, querido, é aquilo que muitos hoje ainda escolhem. Eles não estão escolhendo propriamente dito o diabo, não, ele se disfarça. Mas quando o homem escolhe o dinheiro e não Deus, ele escolhe Mamon e não o Senhor. Pastor, da maneira que você está falando, então o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro como servo é muito bom. Ele não pode ser teu Senhor. A Bíblia está dizendo, e o próprio Jesus dizendo, em letras garrafais: Pai, deixa alegria para eles. E a alegria que eu tenho para eles é? A alegria é? A vida que eu vim trazer é abundante. A todo momento Jesus está dizendo isso. Pastor, que vida que eu devo orar pedindo? A vida que ele me deixou. Não há outra vida. Ou Jesus deixou uma vida mais ou menos, uma vida boa e uma vida excelente. Não, ele deixou uma vida plena. Não é uma questão de escolha, querido, dizer, não, eu vou viver uma vida mais ou menos que está bom. É a sua escolha. Mas a vida, se você quiser viver em Jesus, é plena, é abundante. Não tem dificuldade? Tem. Não tem luta? Tem. É estreito? É. Mas é vitoriosa. A vida que eu vim te oferecer é a vida que Ele pediu para te relembrar, porque você já sabe. Minha vida é abundante e é completa. Pode sonhar, viu, querido? Fui autorizado por Deus para dizer para você, pode sonhar. Pode sonhar, querido, não se conforma não, viu, querido? Miséria não é o teu lugar. Diga para o teu irmão, miséria não é o nosso lugar. Em nome de Jesus. Pastor, mas não vamos passar pelo vale? Passar pelo vale. Mas dizer que o vale é minha moradia, não é. Eu sou de monte, viu, querido? Você também? Eu sou de monte. Eu sou morador de montanha. E a tua visão é de quê? Montanha. Tem aqueles que vão passar uma vida dizendo, não, mas eu sou uma vida de sofrimento, né, pastor? Eu morar no deserto. Ah, querido, eu só vou passar. Você também? Deserto você só vai passar, querido. Em nome de Jesus, estou falando com autoridade. Deserto você só vai passar. Você é morador de monte, você é morador de montanha. Diga para o teu irmão, em deserto nós só vamos passar. Em nome de Jesus. Porque a minha alegria é como? Completa. Há uma preocupação, querido. Talvez a palavra não seja essa, mas há um zelo. Essa palavra sim, gostei. Há um zelo de Deus. Enquanto Ele está para subir, Ele tem certeza. Ele não fala em nenhum momento, querido, na oração, Pai, me livra do açoite, me livra da cruz. Não. Pastor, mas ele me disse, se possível, passa de mim esse cálice. É, querido, mas não terminou aí a oração. Mas se não for possível, eis-me aqui. Quem de nós, querido, diante de uma angústia dessa, não pediria, Pai, tem que passar? Não tem momento na nossa vida que a gente pergunta para Deus, Pai, tem que passar mesmo? Não é bom passar, querido. É difícil passar. Liguei para um moço essa semana, no começo da semana. Ele atendeu o telefone. Eu disse para ele, falei o nome dele, mas falei, querido, eu tenho um trabalho para você e você poderia vir para fazer um orçamento? E ele, no mesmo momento, ele ouviu a minha voz, ele disse assim, Ricardo, é você? Eu falei, sou eu. E ele começou a chorar muito. E ele disse, eu não posso fazer para você. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Ele falou, eu estou numa depressão muito grande, Ricardo. Eu não consigo sair de casa, eu estou há 18 dias preso aqui. Eu não consigo fazer. Eu disse para ele, eu posso ir te visitar. Ele é católico, bem praticante. Mas eu disse para ele, esse vale que você está, eu sei bem como é.
Não é que eu vou te tirar daí, mas eu posso te ensinar como sair daí e através de quem sair daí. Durante a semana ele teve vários compromissos médicos e não encontrei nenhum dia que ele pudesse me receber. Eu saí hoje daqui, após o culto da manhã, e eu fui lá visitar ele. Ele estava na mãe dele. Ele me ligou à tarde, depois, ele dizendo: Ricardo, você esteve aqui. Eu estava na minha mãe, me perdoe, chorando, continuando. Eu já senti que não estava bem. Mas eu estou num compromisso, aquele de amanhã lá visitar ele. Fiquei chorando, viu? Mesmo sem saber, intercede ao pai, dizendo: pai, vai lá com o pastor, lá na casa daquele moço. Ele ama você e vai te atender. Passar não é bom. É difícil, querido. Mas nós vamos passar. Se vale é passagem. Você crê? Esse momento difícil é passagem. Tempestade não dura, querida, a vida inteira. Dia difícil passa também. E Jesus sabia disso, que aquele momento iria passar. Ele tinha percepção de tudo, querido. Ele sabia de tudo. Por isso, a oração dele em quase todos os versículos é intercessória por nós que iríamos ficar. E ele vai orar mais uma vez, pedindo que o Senhor guardasse, protegesse, não deixasse só. E ele vai orar, querido, algo poderoso. No verso de número 17, ele vai dizer que enquanto nós ficássemos aqui, nós deveríamos ser santificados. Verso 16, para entender melhor. Eles não são do mundo. Ai, dá glória a Deus, querido. Como eu do mundo também não sou. Por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É novamente, querido, ele orando e dizendo: enquanto eles ficarem, santifica cada um deles. É como se ele mesmo respondesse a pergunta que ele vai fazer: como eles podem ser santificados, separados, através da palavra. A minha palavra é a verdade, e essa verdade vai santificar cada um deles. Eles não são mais desse mundo. Querido, você não é mais dessa terra, viu? Ai, diga para o teu irmão: você não é mais desse mundo, viu, querido? Em nome de Jesus. Você sabe que quando nós dissemos isso às vezes de altar, eu sinto no meu íntimo, querido, que algumas pessoas não acreditam. Mas eu estou orando, querido, para você acreditar, para você ter essa certeza. Você já não é mais desse mundo. O corpo, querido, ainda é da terra e vai para o pó voltar. Mas teu espírito já é de Deus. Você já é de Deus, querido. Diga para o teu irmão: você já é do Senhor. Você já vai morar com Ele eternamente. É por isso que de fato Jesus, quando ele olha, querido, ele olha para o nosso espírito, para a essência daquilo que nós somos. E ele vai dizer: eles não são do mundo. Enquanto eles ficarem no mundo, então, como é que eles vão ficar fortes? Como é que eles vão vencer? Comendo muita comida da terra? Ele mesmo disse: não, a minha comida não é da terra. A minha palavra vai santificar eles. Por isso que entra o papel fundamental da igreja. Querido, no cada culto que eu venho aqui, eu sou mais santificado. Você também? Tem pessoas que me procuram e dizem assim: pastor, mas essa palavra foi só para mim? Que coisa poderosa, falou minha vida. E eu dou um abraço e a gente fica feliz, a pessoa vai embora. Mas não dá 10 segundos, vem a outra: pastor, você não sabe, a palavra foi só para mim. Não é assim, pastor, isso que acontece? E aí quando elas saem, eu digo: mas foi só para mim também? A palavra veio para todos. E ela veio trazer o quê? Santificação. Ela veio encorajar, ela veio fortalecer. É isso que Jesus está dizendo: Pai, enquanto eles ficarem no mundo, porque eles não são do mundo, o que eles vão comer para ficar forte? Palavra. A palavra que liberta. A verdade, né, Donizete? Essa palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa maneira de pensar, que encoraja, que faz com que eu olhe e diga: mas é diferente.
É uma palavra que revela. Porque a palavra de Deus diz que Ele guardou tesouros só para nós. Coisas que Ele vai revelar só para você. Amém, querido? Você já ficou, às vezes, no meio, assim, no meio não, porque você não está mais na roda dos escarnecedores. Mas às vezes você tem ímpios conversando num lugar que você está ali, por algum motivo você está ali. Você já parou para pensar, às vezes, atenção no que eles falam? Querido, é terrível. Fica do lado de uma roda de ímpios, você vai ver o que eles conversam. Mas não dá 10 segundos, querido. Ou é um palavrão, ou é uma palavra de maldição, ou é uma crença em deuses estranhos, ou é um desânimo, ou é uma derrota, ou é uma palavra de dívida, ou uma palavra de morte. Não tem nada, querido, que possa trazer esperança. É outra palavra. É outra vida. A vida que eu vivo agora é a vida que eu vivo em Cristo. E a vida que eu vivo em Cristo, ela não é de desânimo, ela é de ânimo. Ela não é de crise, mas ela é de sonhos. Ela não é de morte, porque ainda que haja morte, da morte eu vou para a vida. Se você olhar para Ele, quer dizer, não vai ter desânimo. Aí quando eu me sentir mais fraco, santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Capítulo 17, ele está o tempo todo intercedendo por nós. Pastor, mas ele está intercedendo pelos discípulos deles que estavam ali. Ah, então tá. Então vamos para o verso 20. E você vai ver que você está enganado. Verso 20. O próprio Jesus orando, ele está dizendo ao Pai, no Getsêmani, prestes a ser preso, prestes a ser sentenciado, prestes a ser morto. Jesus está pensando não na sua morte, mas o tempo todo na recompensa. E ele vai dizer mais uma vez: eu não rogo somente por estes quem? Aqueles discípulos que estavam ali, iniciando o projeto Igreja na Terra. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, eles hão de crer em mim. Eu não estou orando, Pai, somente por aqueles que estão à minha volta hoje. Mas eu já estou pedindo por todos aqueles que hão de crer. E Ele olha a eternidade, porque Ele é Deus, né, querido? E quando Ele olhou, pastor, o que foi que Ele viu? Ele me viu. Quando eu li isso, o Espírito Santo disse: Ele te viu. E Ele intercedeu ao Pai dizendo: eu intercedo não somente pelos meus discípulos que estão aqui, mas para o Ricardo, que vai se converter lá em Jaguariúna. Ai, pastor, não é assim. É assim que eu creio e é assim que aconteceu. Ele intercedeu por você. Quando ele estava para morrer, sentenciado, ele sabia que depois da morte ele iria ressuscitar e iria estar sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como ele está agora. Por isso a oração dele é toda voltada para você e para mim. Eu intercedo por aqueles que hão de crer através da palavra em mim. Quantos aqui, querido, depois desse acontecimento, creram em Jesus através de uma palavra que foi te dada? Quantos aqui creram? Quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui disseram sim para Ele? Quantos aqui tiveram suas vidas mudadas, transformadas em nome de Jesus? É de você que Ele está falando. Eu rogo pelos discípulos, sim, mas eu rogo também por aqueles que irão me aceitar. Eu vou terminar dizendo: no Getsêmani, por quem ele orava? No Getsêmani, na noite derradeira, por quem ele orava? Por quem? Você consegue compreender isso?
Por quem ele intercedia? Por mim. Ele mal me conhecia, pastor. Engano seu. Antes da criação do mundo, antes do mundo ser mundo, ele já pensava em você. Deus não está, querido, amarrado ao tempo. Deus não é limitado ao tempo. Por isso que ele é alfa, ômega, princípio, fim. Onde nós estamos? Um tempo determinado entre começo e fim. Onde nós estamos? Eu penso que bem próximo do fim. Estou falando da vida na terra. Mas ele é Deus e ele é eterno. Quando ele trouxe para a cruz o pecado de toda a humanidade, como é que isso acontece? Nós não temos uma dimensão, mas o pecado daquele que aceitou Jesus e pediu perdão de fato foi lançado sobre ele. E aquele que ainda está para nascer e vai pecar e vai reconhecer Jesus, também estava sobre ele. Tudo estava sobre ele. A maldição do primeiro homem lá que pecou veio sobre ele. Do sangue do Abel que caiu na terra veio sobre ele. Como se explica? Não se explica. Foge do nosso entendimento. É maior do que nós podemos pensar. Por isso eu digo para você que quando ele orou no Getsemane, ele pensou em mim de fato. Ele intercedeu por mim de verdade. A Bíblia é clara em dizer: eu intercedo por aqueles que estão aqui e por todos aqueles que hão de crer em mim através da palavra. Eu fui alguém que creu em Jesus através da sua palavra. Eu estava na oração de Jesus, João. Você estava. Sua família estava. Você estava, Vivian. Você estava, igreja, na oração de Jesus no Getsemane. Toda a oração dele, intercessória, foi por amor a você. Porque ele é digno, porque morreu. E entre tantas coisas de ser digno, que Deus faria isso? Que pessoa faria isso? No dia da angústia, teus olhos de amor voltado não para ele e por aquilo que ele iria passar, mas por amor aos outros, por aquilo que você iria passar. Ele tinha uma fé que era para ele, que o enchia, que o alimentava, mas que transbordava ao ponto de ser derramada e vir até você. Mesmo como homem, uma fé que o alimentava, que o deixava forte e que ainda intercedia por tantas pessoas que estavam à sua volta. Você vai ler nos evangelhos, você vai ver que um dos maiores sofrimentos de Jesus era deixar os seus. Pai, eu estou deixando, eles são pequenininhos, eles são frágeis, eles são como ovelhas sem pastor, eles se perdem. Guarda eles, protege eles. Quando eu leio, querido, e o Espírito Santo me revela um Deus tão maravilhoso como esse, eu vejo Ele agora intercedendo por mim. Eu vejo Ele agora intercedendo por essa igreja. Amém, querido? Eu vejo Ele agora pegando a tua causa e levando para Deus e dizendo: Pai, abençoa ela, abre a porta para ele, une esse casal, arranca essa enfermidade. Porque se Ele der uma ordem, querido, não há demônio que possa, contra você, contra mim, contra essa igreja.
Não há forças das trevas que possam te vencer. Quando os opositores reconheceram que era Jesus, o que eles fizeram? Caíram por terra. A minha oração, querido, para essa palavra tão simples, mas tão edificante e tão poderosa, é que você nunca duvide de que Jesus te ama e que Ele está intercedendo por você. Qual é o querer de Deus? Você vença. Vou dizer de novo, qual que é o querer, o plano de Deus? Que você vença. Que você seja de fato o que você nasceu para ser. Mais. Esse é o plano de Deus para nós. O verso 21, do 20 em diante, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória, olha o que ele te entregou, a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como eu e você somos um. Eu neles, ele em quem? Diga em mim. Eu neles, ele está dizendo, e tu em mim. É Jesus dizendo. Eu, Jesus, neles, e tu, Pai, em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Coisa linda, é o plano de Deus para nós. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tu tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde estiver, olha, querido, uma noite como essa, ele está pensando em nós. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo. Você tem o Senhor aí, querido? Ele está com você, a palavra se cumprindo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Tu me amou antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci. E estes, a igreja bendita, também te conheceram, que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei a conhecer mais. Se prepara, viu, querido? E eu lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e neles tu estejas. Vou terminar no verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais. Diz amém. Para que o amor com que me tens amado, Jesus tinha certeza do amor do Pai, esteja neles, e eu neles esteja. Te ama muito. Jesus te ama muito. Diga para o teu irmão, Jesus te ama muito, meu irmão. Aleluia. Ai, mas diz com um olhar de felicidade, de profecia ao mesmo tempo. Meu irmão, Jesus te ama muito. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diz para quantos você puder, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Mauro, Jesus te ama muito. Aleluia. Ele é meu melhor amigo. Teu também? Obrigado, Senhor. Qualquer hora você pode chamar Ele, viu, querido? Amigo que pode confiar. Entre tantas qualidades de um amigo, a palavra de Deus diz que o amigo é aquele que em qualquer momento você pode chamar. Você tem amigo assim? Ai, louva a Deus pela vida dele. Não estou falando de colega, estou falando de amigo mais chegado que o irmão. Não é muito na vida que você vai ter, querido. Quanto mais de Deus você for, menos amigos fiéis você vai ter. Porque os amigos que se dizem amigos do mundo, eles vão se afastar.
naturalmente. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua também. Mas eu tenho um amigo que a qualquer momento eu posso chamar.